E aí, como é que você tá? Bem-vindo. A gente vai fazer uma análise agora da banca IDECAM, cargo técnico de enfermagem 2024. A banca é IDECAM e o concurso é o PB Saúde. Um concurso que inclusive está vigente. Então aproveite, a gente vai fazer essa análise agora, uma análise estratégica, viu? Vamos analisar a distribuição de questões, o peso delas e ver assim traçar uma estratégia para os seus estudos. A gente sabe que é um conteúdo imenso, é gigante mesmo, e não dá para ir de qualquer maneira não, de forma aleatória. Você tem que ter uma estratégia e a gente vai fazer uma análise agora e você vai ver como é que se analisa uma banca, como é que se analisa a distribuição de questões. E aí vamos ver, né? Vamos sem muita enrolação. A gente vê aqui um quadro onde há uma distribuição de conhecimentos e aqui a gente vê primeiro os conhecimentos comuns aos cargos. A gente vê português, temido português, legislação do SUS, legislação da PB Saúde e conhecimentos específicos do cargo. Lembre-se de uma coisa, a distribuição de questões é extremamente importante, o peso das questões é extremamente importante também porque isso vai direcionar os seus estudos para que você foque mais naquilo que é mais importante e às vezes tire um pouco o pé daquilo que não tem tanto peso assim. Afinal de contas, é muito conteúdo, provavelmente você não vai conseguir ver tudo até o dia da prova. Então, de fato, a gente tem que escolher. Não pense que eu não estou vendo a quantidade de conteúdos e desanimar. Porque praticamente ninguém vê. O interessante é que você tente ver mais do que os outros, tente ver melhor do que os outros e, muito importante, tenha uma estratégia melhor do que os outros. A estratégia é extremamente importante. Por quê? Porque faz com que você, mesmo às vezes tendo menos tempo, você consiga tirar um melhor resultado dos seus estudos. Nem sempre aquele que estuda 5 horas tem um desempenho melhor do que o que estuda 2, 3 horas. Isso está associado a perfil de habilidades, também a estratégias que você traçou. E seja um estrategista. Vamos analisar, né? Vamos ver aqui, começar por português, uma matéria temida por todos. E olha só, olha que interessante. 15 questões de português, o peso é 1 ponto, ou seja, com o português você pode conseguir somar 15 pontos, aqui ó, 15 questões, um ponto para cada, o que você consegue de português somar 15 pontos. Por enquanto nada, a gente não tem um referencial, né? Então, vamos para a questão seguinte. Aliás, vamos logo para o referencial absoluto, que vai ser a quantidade de pontos que a gente vai ter para a prova como um todo. Veja só, é uma prova de 100 pontos. Então, português equivale a 15% dessa prova. São um total de 100, 15 pontos é para português. É relevante? Sim, é relevante. Mas você vê que não são tantos pontos assim. Então, vamos para a legislação do SUS. Legislação do SUS, 10 questões, 1 ponto para cada, o que soma 10 pontos que você pode conseguir estudando legislação do SUS se você acertar tudo, né? Veja que português tem um peso maior, se você fizer essa comparação. Então, a gente pensaria por uma questão de obviedade. Então, é melhor focar mais em português do que em legislação do SUS. Não exatamente. Por quê? Porque às vezes você tem uma prova de português que vale 15 pontos e uma de legislação do SUS que vale 10 pontos. Mas às vezes para você conseguir esses 15 pontos de português, você tem que estudar uma infinidade de conteúdo, porque português é muito grande. E às vezes aqui você já nem precisa estudar tanto. Então não é tão óbvio assim. Por quê? Porque às vezes tem uma carga de conteúdos menor. Então nem sempre é tão óbvio assim de você dedicar os seus estudos naquela matéria que
detém a quantidade maior de pontos em relação à prova como um todo. Mas vamos seguir. No final a gente vai fazer uma comparação geral. Vamos ver aqui legislação da PB Saúde. Veja só, 5 questões, 5 pontos. Por quê? Porque cada uma questão vale 1 ponto. E é assim. Você vê que dentro do total de pontos, que são 100 para a prova, a que representa o menor percentual é a legislação da PB Saúde. E aí, como eu disse, se você for por uma questão, é óbvio, eu vou me dedicar pouco, porque só representa 5% da prova, mas às vezes esse 5% está contido numa quantidade de conteúdo tão pequena que às vezes vale mais a pena você se dedicar à legislação da PB Saúde do que propriamente a legislação do SUS, a português. Então você tem que fazer essa comparação. A quantidade de pontos por conteúdo. Se o conteúdo é gigante, talvez valha a pena mais você investir num conteúdo menor, como legislação da PB Saúde. Por quê? Porque você faz menos pontos, mas você tem que estudar menos, bem menos. Então, tem que ser feito essa avaliação. E aí, sem sombra de dúvidas, o conhecimento que você tem que investir mais dedicação é no conhecimento específico. Vamos ver aqui. Vou pintar aqui de azul. No conhecimento específico do cargo. Ou seja, você é técnico de enfermagem, você vai estudar, dedicar mais esforço, mais tempo para os conhecimentos específicos propriamente do cargo de técnico de enfermagem. Por quê? Porque você vê que são 35 questões, cada uma questão vale 2 pontos, o que você pode acumular 70 pontos, ou seja, 70% da prova. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Aí você pode pensar, ixi Maria, então é só estudar só conhecimentos específicos, acertar o máximo de questões e pronto, estou feito na vida. Não exatamente, como eu disse, nem sempre é tão óbvio. Por quê? Porque tem um detalhe. Olha só o que diz aqui no perfil de aprovação. 50% do total de pontos, ou seja, você tem que fazer no mínimo 50% do total de pontos. Aí tudo bem, porque se você só estudar a específica aqui e acertar todas as questões, você vai fazer 70% e, consequentemente, você vai conseguir fazer mais do que esses 50% aqui. Então, você, considerando esse critério, você passaria para frente. Só que tem um ponto. Não podendo obter nota igual a 0 em qualquer das disciplinas. Ou seja, mesmo que você acerte tudo em aqui, ó, em específica, todas em legislação do PB Saúde, todas em legislação do SUS, se você chegar aqui em português e não acertar nada, 0%, você está eliminado. Então, embora você tenha que, com certeza, ter um foco maior nas disciplinas que representam um peso maior também, você não pode ignorar totalmente as disciplinas com peso menor. Porque se você zerar, você está fora. E o seguinte, as provas, os concursos geralmente estaduais, PB Saúde na prova anterior é um exemplo, elas é um concurso que chama gente demais. Então, um dos seus objetivos deveria ser, pelo menos, não ser eliminado. Porque se você não for eliminado, tem grande chance de você ser nomeado. E aí, como é que você faz para não ser eliminado? Você tem que conseguir isso aqui, ó. Não zerar em nenhuma das disciplinas. Não zerar, não ter um 0
em nenhuma das disciplinas, porque aí você coloca tudo a perder. E aí como é que você faz para não zerar? Você vai ter que estudar, porque vamos falar, é muito conteúdo, eu vou reforçar isso, é muito, muito conteúdo. É coisa demais, impossível, a não ser que você seja um gênio, mas vou tirar essa palavra impossível, mas é praticamente impossível de você conseguir estudar todo o conteúdo de todas as disciplinas. É muita coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher conteúdos para estudar. Você vai estudar tudo de português? Talvez não. Mas você tem que escolher alguns conteúdos de português que você sabe que tem uma grande probabilidade de ser cobrado. E aí você vai tentar estudar, não só um, mas vamos supor, se são 15 questões, pelo menos 5 conteúdos ali que você sabe que tem uma grande probabilidade de cair na prova, você tem que se dedicar com mais foco para você ter uma maior chance de acertar essas questões. Então, você não pode renegar, ignorar qualquer dos conteúdos. Você tem que estudar, aliás, qualquer das disciplinas. Conteúdo sim, você sabe que tem um conteúdo que muito provavelmente não vai cair, outro que vai cair, por exemplo, de português. Aí você pode sim deixar um de lado e focar naquele que tem maior probabilidade, porque é aquele que vai garantir um pontinho ali que vai te tirar de zerar a prova. Então, você vai ter que escolher conteúdos e provavelmente, com certeza você vai ter que escolher aqueles que têm maior probabilidade de cair. E aí a gente pode ir para a legislação do SUS da mesma maneira. Você não pode zerar a legislação do SUS. E aí você, se não tiver tempo de estudar tudo, você vai ter que escolher aqueles conteúdos que têm maior probabilidade e focar um pouco mais para garantir o acerto de uma questão. Pelo menos. Aqui, olha, seguinte. Legislação da PB Saúde. Isso aqui não dá para ignorar. Você não vai poder ir para essa prova sem estudar legislação da PB Saúde. E por que, Edicler? Por que não vai dar para eu ignorar? Por que eu posso ignorar as outras e não posso ignorar essa? Vou lhe dizer por quê. Porque você já estudou português na sua vida. Você já estudou português na sua vida. Por mais despreparado que você possa estar, não teve tempo, tem um menino, tem o trabalho, tem isso e aquilo, mas em algum momento, se você terminou seu curso técnico de enfermagem, é porque você passou uma vida estudando. Então, você em algum momento estudou português. Legislação do SUS, da mesma maneira, em algum momento você estudou isso no seu curso técnico. Pode ter sido ruim, pode ter sido mal estudado, pode, mas você é para ter estudado. Conhecimentos específicos, do mesmo jeito, você estudou conhecimentos específicos, mesmo sem querer, no seu curso técnico. Agora, a legislação do SUS, da PB Saúde, aliás, pode ser que você nunca tenha estudado na sua vida. Se você não fez uma prova anterior da PB Saúde, pode ser que você nunca tenha estudado na sua vida esse conteúdo. Ou seja, você sabe nada desse conteúdo. E se você sabe nada, tem um grande perigo de você fazer um zero aqui. Então você não pode deixar de estudar legislação do PB Saúde. Você não pode deixar de estudar. E aí, o que eu recomendaria? É um conteúdo, um conhecimento que você só vai utilizar para essa prova. E talvez para uma prova seguinte, daqui a sabe-se lá quantos anos. Então, o que eu recomendo é que você calcule mais ou menos o tempo que você demora. Veja lá a quantidade de páginas que dá. E calcule assim, em quanto tempo eu consegui estudar isso? Vamos supor que você consiga estudar em 10 dias a legislação da PB Saúde. Então, você pode deixar ali para próximo da prova. Talvez faltando 15, no máximo 20 dias para a prova, 10 dias. E eu acho ainda 10 dias muito para você estudar esse conteúdo. Por quê? Porque é um conteúdo que você só precisa para a prova. Depois você muito provavelmente não vai utilizar.
Então não precisa estabelecer uma memória de longo prazo. É só a memória ler até o dia seguinte, até 5 dias depois, e faz a prova e pronto. E nunca mais vai precisar daquele conhecimento, a não ser que você seja aprovado, e aí vai usar como servidor. Só que você não pode renegar esse conteúdo de jeito nenhum, não pode ignorar. E aí eu recomendo o seguinte, que de fato, não estude antes, não se antecipe, às vezes as pessoas ficam ansiosas, vou estudar antes, vou estudar, garantir. Se você garantir, estudar logo, no início, agora, muito provavelmente você vai ter que fazer uma revisão mais aprofundada, porque você vai esquecer. A não ser que você tenha uma memória muito boa, mas a regra é, as pessoas não têm uma memória muito boa. Então, já que se você não é uma exceção, se você esquece as coisas que estuda, normal, deixa para estudar mais próximo da prova. E aí você vai estudando essas outras disciplinas, essas outras que são muitas, tem muito trabalho, mas de forma mais antecipada, preparando revisão. E a legislação da PB Saúde, você pode deixar mais para próximo da prova, só que sem ignorar, né? Então, a gente pode ir adiante. Vamos ver um fato interessante. Olha só, a duração da prova, 4 horas de prova, 65 questões. É muita questão para pouca hora. 65 questões aqui, e 4 horas de prova. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Vamos ver quantos minutos dá para cada questão. São um total de 60 minutos, porque a prova é 4 horas vezes 60, ou seja, dá 240 minutos dividido para 65 questões. Você tem 3 minutos, 69. Ou seja, você não tem nem 4 minutos para cada questão. Ou seja, você não pode ficar perdendo tempo não com questão não. É ler e marcar. Você tem 4 minutos. E assim, considerando que todo o tempo fosse só para a resposta. Mas tem o tempo de gabarito, tem o tempo para a leitura do texto de português, que geralmente vai ter um texto ali para interpretação. Então, no final das contas, você considerando o tempo que você vai deixar para marcar o gabarito, a leitura do texto de português, você vai ter em torno de 3 minutos para cada questão. Então não é você ficar marcando o tempo de questão por questão. É você ter ciência de que você tem que ler e responder. E ir para frente. E você vê que é uma quantidade de conteúdos imensa. Eu vou aqui demonstrar para você. Olha, português. Aí aqui eu organizei aqui de forma que ficasse um abaixo do outro, só para você ter uma dimensão. Legislação do SUS, legislação da PB Saúde, e aí vem, e o conhecimento específico. Olha, é coisa demais. É coisa demais, é muita coisa. É muita coisa para estudar. E aí a prova da PB Saúde vai ser quando? Tá marcada aqui, ó, para o dia 15/12. Ou seja, falta pouquinho tempo. Dá para você estudar isso aqui tudo? Não dá. Não dá, desculpe, mas não dá. Aí você vai ficar moendo? Não fique moendo. Você não pode ficar moendo. Você tem que ser objetivo, tem que ter estratégia. O concurseiro, ele tem que ser um estrategista, porque é muito conteúdo para estudar. E eu fiz aqui, eu peguei todo esse conteúdo e eu coloquei aqui em um documento aqui, totalmente editável, para que você tenha facilidade em organizar seus estudos. Aqui, ó. Isso aqui está todo o conteúdo para o cargo de técnico de enfermagem. Eu vou mostrar aqui como é que eu uso esse conteúdo. Vamos ver. Desconfigurou, foi eu que baguncei aqui. Pronto. O
que baguncei. Olha só. Vamos ver aqui, por exemplo, a acentuação gráfica. Aí você conseguiu estudar a acentuação gráfica. O que você faz? Estudado com bom aproveitamento. E aí você vai fazendo anotações conforme você vai estudando. Precisa ser revisado. Por quê? Porque isso aí vai lhe dar consciência do que você precisa fazer lá na frente, próximo à prova. E você vai fazendo isso. Pontuação da mesma maneira. Estudado rapidamente. Você pode escrever qualquer coisa que você ache interessante aqui. Dominado. Tudo que você quer escrever, né? Então, lá na frente, quando tiver próximo à revisão dos assuntos, você vai ter ciência, baseado no que você anotou, daquilo que você precisa fazer na revisão. Aquilo que você precisa revisar ou não precisa revisar. Por quê? Porque é muito conteúdo. Você vai estudar, você não vai conseguir estudar tudo, mas você vai chegar lá na frente e vai ver as anotações. Porque se você for guardando de cabeça, domínio que você tem de cada conteúdo, de que maneira você precisa revisar, onde você precisa buscar, dificilmente você vai lembrar. A gente já tem muita coisa para lembrar, que são os assuntos, os conteúdos, né? E você arrumar mais um trabalho para sua mente. Então, se você tem tudo anotadinho assim, facilita esse processo. E outra, eu quero chamar a atenção para um ponto, porque eu falei muito na quantidade de conteúdos aqui, muito na quantidade de conteúdos. Porque é conteúdo demais, você não vai ver, ninguém vê. Isso não é uma realidade só sua, não. Isso é uma realidade de todos os candidatos. Todas as provas que eu ia fazer, a não ser depois de muito tempo, quando eu já estava com muito tempo de carreira de concurso, mas mesmo assim, dizer, eu vi tudo de uma maneira extremamente satisfatória, não. Só que você tem que ter ciência de algo. Os outros também não viram. Você não precisa ver tudo. Você precisa ver melhor do que os outros. E não é só ver em maior quantidade, com mais bem estudado, não. Além disso, lógico, se você puder estudar com mais qualidade e mais tempo, ótimo. Mas estabelecer estratégias é indispensável. Porque com a estratégia você consegue tirar o melhor, mesmo com um esforço menor. Mesmo com um tempo menor. Você consegue tirar um proveito melhor. Então, não desanime quando você vê um conteúdo gigante. Porque todo mundo em suas casas está ali vendo um conteúdo gigante da mesma maneira e se desanimando. O que é o diferencial? O que vai fazer você ser aprovado ou não aprovado? Como eu disse, estratégia e outra, persistência. Você vai, estuda. Mesmo desacreditando, você insiste. Porque um dos motivos pelos quais as pessoas nem tentam ou desistem é porque meio que elas param de acreditar que elas são capazes. Então, se você provocar em si essa crença, mesmo que forçada, inicialmente é forçada. Depois, quando os resultados começarem a vir, você vai ver que você vai começar a acreditar mais em si naturalmente. E aí você vai insistir até chegar ao resultado. Então, eu coloquei esse documento aqui à sua disposição, para que você possa organizar melhor seus estudos. Vou deixar aqui no link da descrição do canal, no primeiro comentário fixado, para que você possa ir lá, conferir, baixar e organizar melhor seus estudos. Porque, como eu disse, para você tirar o melhor dos seus estudos, você tem que ter estratégia. E eu trago essa ferramenta para você conseguir tirar o melhor proveito, começar a otimizar os seus estudos. Fazendo o máximo com o menor esforço. Ou não diria nem um menor esforço, né? Mas às vezes com um menor tempo. Porque às vezes você tem família, tem trabalho, às vezes tem filhos.
tem que dar atenção ao marido, enfim. Às vezes tem outras pessoas sob sua responsabilidade, às vezes cuida de um pai, de uma mãe, de alguém doente, enfim. Não faltam atividades, não faltam obrigações. E diante disso, o que é que você tem que fazer? Tirar o melhor resultado, mesmo do menor tempo. E aí eu trago essa ferramenta e tomara que você faça um bom proveito. Acesse o link que eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, e otimize os seus estudos e boa sorte. Acompanhe também o canal, se inscreva, compartilhe com alguém que você sabe que vai fazer a prova da PB Saúde e boa sorte. A gente se vê nos próximos vídeos, viu? Eu vou trazer vídeos tratando desse tema e é interessante que você acompanhe para você ter ideias de uma boa estratégia para os seus estudos. E até mais!